Bem, pessoal, peguei um dos maiores estudos no Brasil sobre drogas ilícitas, mais consumidas, quantas pessoas consomem, e eu vou trazer aqui para vocês entenderem como esse é um problema de saúde pública importante e que você deve conversar com seus filhos, com seus netos, porque o problema é muito maior do que você imagina. Só para vocês entenderem, né? Eles fizeram pergunta com milhares de brasileiros, quase 20 mil brasileiros, sobre o consumo de drogas ilícitas nos últimos 12 meses. Ou seja, não dá para dizer que essa pessoa é viciada, mas que ela consumiu nos últimos 12 meses. Né? E a gente percebe que da população brasileira, quase 4% consumiram algum tipo de droga ilícita nos últimos 12 meses, sendo que a grande maioria desse grupo é de homem. Quando a gente compara homem com mulher, né? Quase 6% dos homens, né? E das mulheres 2%, um pouquinho menos que 2%. Ou seja, muito mais homem consome droga ilícita do que mulher. Junto com isso, a população jovem, a incidência é bem maior, quase 8%. Quando eu digo jovem, seria até 24 anos de idade, né? Então fica ali daquela idade 17 até 24 anos de idade. É a faixa etária que mais consome, ou seja, quem mais consome é homem, quem mais consome também é a faixa etária do jovem. Ou seja, se a gente pensa, né, que o Brasil tem um consumo tão grande, né, ali da população, 4% é muita gente. Então a cada 100 pessoas que você conhece, 4 fizeram consumo de drogas ilícitas aí nos últimos 12 meses. É muito alto essa quantidade de pessoas. E a gente está falando de droga ilícita, porque tem um álcool e outras que a gente sabe que também é problemática, cigarro. Mas se a gente fala de ilícita, é um tema para a gente conversar e falar. Em especial se você convive com o jovem, que o jovem a gente já está falando de quase 8%. É muito, entre 17 e 24 anos. E muitas vezes o pai não fala desse tema, a mãe não fala desse tema, a avó não fala desse tema. E como é que você tem que falar desse tema? Você tem que tocar o assunto, conversar, entender as dúvidas e mostrar as consequências. Qual o grande problema que eu falo, que é o problema da nossa comunicação? A pessoa tem que entender que todo mundo, eu, você, eu nunca usei droga ilícita, mas se eu usar, eu vou ter uma sensação de bem-estar. Tem uma área do nosso cérebro que a gente chama de sistema límbico, que ele vai dar um feedback de recompensa. Então essa sensação de bem-estar vai gerar em algumas pessoas um vício. Então a pessoa que muitas vezes tem um contato com a droga, ela tem aquela sensação de bem-estar. E aí a gente fala da ordem de 5, depende do estudo, 5, 10% da população tem a tendência grande de ficar viciada. Então ela consome aquela droga ilícita que causa grande prejuízo para ele, ela tem uma sensação de bem-estar tão grande e ela fazendo o consumo algumas vezes ela vai ficar dependente. Júlia, todo mundo não. Você vê que parte das pessoas vão consumir uma droga ilícita e não vão voltar ao consumo, mas parte das pessoas vão destruir a vida. Isso eu estou falando de droga ilícita porque é o tema desse vídeo, né? Mas isso pode acontecer com drogas lícitas, como álcool, cigarro, até compras online pode dar, jogos de apostas, que a gente sabe que o Brasil vive uma epidemia disso, né? Também pode dar. Então é importante você entender o que é o funcionamento do nosso cérebro assim, né? E afastar, mais importante ainda, a população jovem, que ainda o cérebro em formação, o risco é muito alto, é o que tem maior incidência de consumo de drogas ilícitas. Então converse com seu filho, converse com seu neto sobre o tema. Não é tema fácil de abordar, não tem forma simples, mas falar do tema, só introduzir o tema, vai ser importante. Se ele tiver alguma dúvida, ele vai te procurar. E não procurar alguém que pode dar um conselho ruim a ele, ou querer vender, ou fazer uma série de coisas, tá bom? Espero que tenha ajudado. É um tema que temos que falar também no Brasil. Um abraço.